Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Meus amigos, o Mengão é campeão da Taça Guanabara de 2025. E é claro, né, vamos aqui acompanhar os bastidores dessa conquista do Flamengo da Taça Guanabara. Flamengo que chega agora grandão para essas semifinais do Campeonato Carioca e como forte candidato a ganhar esse Campeonato Carioca. Vamos ouvir, inclusive, né, o presidente do Flamengo e também alguns personagens dessa conquista do Mengão de 2025. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar os bastidores da conquista do Mengão. Roda aí, produção! O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro, juiz. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política, né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou para o Felipe Luiz aplaudiu, o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo. Né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior, que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite e põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem o Boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo então, instante. ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, as mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, o Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz aparentemente não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto.
diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo de um mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o BAP, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé, liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival a gente sabe que está pressionado e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe. E eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar a seleção, quer treinar clube, né? Treinar clube. Eu acho que dentro da cabeça das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil. Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo acho, quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Plirra, bem difícil. Mas te surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande, né, quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente, diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, é lógico que o do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso e transformar em apenas 2 dias uma seleção competitiva é complicado, e até a responsabilidade, porque todo mundo quer ganhar da seleção brasileira. Mesmo a seleção não estando bem ou não, aí os caras querem aproveitar para realmente afundar a seleção. Então é uma responsabilidade grande, sempre vai ser. Sempre será, né, para o treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, ele sabe que, para mim, eu acho que é muito cedo. Acho que ele precisa rodar mais, ele precisa enfrentar maiores dificuldades para criar uma casca maior para chegar a assumir a seleção brasileira. Mas um convite, eu acho bem difícil. Acho bem difícil dizer não. O que você acha disso, Bubu? Uma eventual ida... um pouco mais para frente do Felipe à seleção. Então, o atual presidente da CBF, ele já deu demonstrações que é técnico brasileiro. Porque ele teve todas as chances, nos últimos tempos, de chamar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Não se esqueça, hein, Bubu? Tentou o Ancelotti. Ele estava tudo certo com o Ancelotti, hein? Na cabeça dele. Não é na cabeça dele, não. É que precisava assinar só. Detalhe. Detalhe, só isso. Eu ofereceria um contrato para o Guardiola, tranquilamente. O Guardiola acho que é o cara perfeito para ter na seleção brasileira. Mas considerando, então, que ele não tem concorrência de estrangeiros, né, pelos movimentos da CBF, eu acho que ele vai ser chamado. No caso do Massaí Dorival, ele vai ser chamado. Porque a seleção tem sido muito assim, né? Você conhece um Bola da Vez, um programa? Um ótimo nome de programa, né? Bola da Vez. A seleção vai muito no Bola da Vez. Teve o momento do Mano, teve o momento
que o Renato estava sendo cotado, o Renato não foi. O momento do Dorival ele foi. O momento do Tite ele foi. Né? A seleção vai muito isso. Quem que é o melhor técnico brasileiro do momento? Esse cara recebe o convite. Não, nem necessariamente é o melhor do momento. O Diniz você não vai falar naquele momento, se bem que o Diniz foi interino. Mas, em geral, assim, o cara que está na crista da onda é o timing perfeito para assumir. Se a exceção foi o Dunga, né? O Dunga teve dois momentos. Ali foi uma surpresa. A primeira foi uma surpresa, né? Que ele não tinha treinado o clube. Surpresa, a segunda, pós 7-1, ninguém imaginava que a CBF fosse procurar o Dunga. Exatamente. Teve um momento em que o Rogério Ceni era colocado nesse posto, porque o Rogério também é um estudioso, se cercou de auxiliares estrangeiros, é um cara muito inteligente, fala outros idiomas também, né? Era um cara com poder de liderança, era como jogador, como técnico, com muita personalidade, seria o cara ideal. Hoje, quem está na frente, o técnico do momento... Desculpa te interromper, essa imagem aqui legal, também da Flá TV, o Felipe abraçando os filhos e a esposa do Felipe é espanhola, ali no túnel, logo após a premiação. E esse é mais um motivo para ele ir para a Europa, né? Ele ainda tem casa, família, residência, né, na Europa. Ele faz o inverso, né, Bobo? Quando ele está de férias aqui, ele vai para a Espanha. Então, ele sempre manteve, isso é muito bom para ele, para a família dele, os laços com a Europa, né? Então, eu acho que na cabeça dele, o plano, o projeto dele é de trabalhar na Europa. Mas ele tem pouco tempo ainda aqui. Eu acho que se ele faz uma temporada de 25, espetacular, ganha títulos importantes, ele vai ter essa visibilidade do Super Mundial. Ali acho que muita gente de fora vai poder acompanhar mais o trabalho dele como treinador. Uma boa campanha do Flamengo, eu acho que é bem possível disso acontecer. Vai dar um pouco mais de cancha para ele. A gente tem o caso do Silvinho, por exemplo. Sim. Começou aqui num clube também com o qual ele era muito identificado, trabalhou no Corinthians. Ele tinha trabalhado antes rápido no Lyon. No Lyon. Mas aqui ele teve a chance de pegar... Não era o melhor Corinthians, talvez não era o melhor momento para ele, mas não tiveram muita... Longe disso. Mas eu vou... Desculpa, Bobo, desculpa te interromper. Desculpa mesmo. Mas eu vou defender aqui o Vitamina. O Corinthians Vitamina é o Silvinho. É o Silvinho, né? Que eu conheço... Pela proximidade, conheço o Silvinho desde os meus 12 anos. Ele fez o Corinthians jogar uma Libertadores depois de, acho que 10 anos, alguma coisa assim. Mesmo com elenco limitado. Só que aí começaram a criar subterfúgios, né? Primeiro porque ele falava de forma diferente, ele não é uma pessoa muito... Quem não conhece, né? Eu conheço, então eu sei como é o jeito dele. Aqueles vídeos de bastidor deram uma queimada. Vídeos de bastidor queimaram um pouco ele, aí depois teve pessoal que pegou na vestimenta, na forma de falar e tal. E aí acho que pesou muito esse tipo de coisa também. E ele foi para a Europa. Hoje você pode falar, o técnico mais bem sucedido dos últimos tempos, com o Albani, ele levou o Albani para a Eurocopa. Sim. Então, assim, com uma seleção... Ele não fez uma Euro vexatória, né? Não, longe disso. Num grupo que era um grupo terrível e tal, ele está fazendo um bom papel. Então, talvez o Silvinho... Né? Acabou a Eurocopa e renovou também. Vai ficar. Talvez o Silvinho seja, de fato, um técnico mais europeu do que brasileiro. Um técnico, até pela carreira dele como jogador, bem sucedida lá e tal... A preparação dele casa mais com clubes, ou no caso, uma seleção europeia. E o Felipe Luiz, eu acho que é um técnico com potencial para chegar na Europa, pegar um clube de um tamanho considerável e fazer um bom papel. Ou mesmo que não seja o Atlético de Madrid, talvez, né? O Chelsea da vida e tal, que ele possa, com essa mentalidade europeia, desenvolver um projeto interessante de médio e longo prazo. Imagino que seja... O pensamento dele e da família também, né? Eu acho assim, pelo que nós estamos acompanhando em relação à qualidade de trabalho, eu acho que o Felipe só vai para a Europa se caso tenha uma demissão no Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai deixá-lo sair. Eu acho que a gente está analisando... Bem mais para frente. Sim, mas eu estou dizendo, mas eu estou analisando um breve período, nesse período que ele se encontra no Flamengo como treinador. E eu acho que ele tem uma longevidade no cargo. Porque, primeiro, a questão de planejamento de carreira. Depois, o clube onde ele se encontra. O clube onde ele se encontra, em relação à experiência de criar casca, de criar maturidade para que ele chegue lá na Europa mais maduro, eu acho que é superior, por exemplo... De ganhar muita coisa. É superior a ele aceitar um clube mediano, por exemplo, na Espanha.
é um clube mediano na Itália, eu acho que não vai ter a mesma... Você vai ter a experiência europeia em relação a treinamento, porque de jogo ele já tem. Ele jogou na Europa a vida inteira, então não vai ser novidade nenhuma para ele em relação ao ambiente. Mas em termos de maturidade, você tem que administrar vestiário, ego de jogador, viagens, como gosta o Pedro, né? A logística de você viajar, jogar a cada 3 jogos, a cada 3 dias você tem um jogo. Você tem que administrar a questão de ter que jogar bem, não basta só vencer. Essa autocrítica que ele tem, que para mim é muito forte e que às vezes vai ser muito bom e às vezes vai ser ruim, isso aí com o tempo ele vai administrar de uma forma melhor, né? E para levar para a Europa e trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque você trabalhar em clubes brasileiros hoje não é tão fácil. Não é fácil, quer dizer, não é fácil, porque se você não tiver uma boa sequência, você é mandado embora. Sobre bola parada, ofensiva e defensiva, mas hoje, pensando na ofensiva, o segundo gol, né? O gol do Léo Ortiz sai de um escanteio cobrado pelo Arrascaeta. Aí a influência na veia do Felipe é Diego Simeone, sim, né? Aí não tem discussão, né? Não tem discussão. Ele falando, eu estava lembrando de uma situação engraçada, né? Na Inter de Milão. O Simeone pegava o Zamorano, o Zanetti e alguns outros jogadores e começava a ensaiar, jogadas ensaiadas e tal, né? E o Ronaldo só olhando de longe, assim. Chegava no jogo, Bubu, todo mundo se posicionava, o Ronaldo vinha, chutava. O Simeone ficava meio nervoso, assim, né? Os caras falavam, pô, não é possível e tal. Falei, aí, Ronaldo, como é que tá? Falei, eu quero gol, eu não quero jogar ensaiado. E aí eu tô vendo agora, né? E teve um gol também do Gerson, né? Também os dois primeiros, os dois primeiros, né? É verdade, o primeiro também. Ele tem muito do Simeone. Na entrevista que eu vi, na internet, foi um podcast que ele participou, eu consigo identificar muita coisa, porque convivi com o Simeone também. Uhum. Então ele tem muito do Simeone nesse sentido de querer ganhar, de ser competitivo. E isso é bom, Prial. Quando você entra numa disputa, eu pelo menos cresci dessa forma, eu acho que o Felipe também da mesma, e com algumas influências ele multiplicou essa vontade. Entra para ganhar. Você viu nas primeiras entrevistas, nas primeiras perguntas, time competitivo, um time que querendo ganhar, tem que provar cada vez mais. Sim. Isso e para arrematar, Bobo, a primeira disputa claramente é interna, ainda mais com um elenco tão farto quanto o do Flamengo, e a gente percebe em várias respostas do Felipe, e levando também muito em conta o fato dele ser, como o Felipe mesmo disse, amigo de muitos caras, o sofrimento que é para ele ter que barrar um ou outro, né? Ele não esconde e deve ser mesmo uma agonia. Eu acho que qualquer técnico tem que só colocar 11 em campo, às vezes ele deve ficar se martirizando. Puxa, eu vou ter que tirar um cara que eu não gostaria ou tenho preferência. Se você tem um nível de amizade como ele tem, essa dor acho que é maior, né? O que me chamou muita atenção e que eu concordo plenamente com o que ele falou, e aí eu acho que é muito da inteligência do entendimento dele, que é a identificação de clubes. Uhum. Então, por exemplo, se ele fosse o técnico do Atlético de Madrid no mês que vem, talvez ele não reproduzisse esse tipo de jogo. Porque o Atlético de Madrid, ele tem um vizinho, um rival que é o Real Madrid, que é como a seleção brasileira, como o Flamengo. Sim. No Real Madrid você tem que vencer e tem que dar show. Sim. Montar um grande palco, Santiago Bernabéu, contratar os melhores jogadores do mundo, é para fazer um espetáculo para o mundo assistir. O Real Madrid vive disso. Não é só ganhar, tem que ter um futebol de qualidade. O Zidane... Cristiano Ronaldo com mais de 200 gols, ficava 2 partidas sem marcar, O Zidane, que teve um começo de técnico muito bom no Real Madrid, ele entendia muito bem o madridismo. Tinha o vestiário, como tem o Felipe Luiz, mas entendia, foi jogador do Real Madrid, sabe a dimensão que tem aquilo e o que você tem que entregar. Conseguiu resultados e um bom futebol. Então, no Flamengo, ele citou o Flamengo da época do Zico, Flamengo dos anos 80, que acho que é o que molda, de fato, a cara do Flamengo, o tipo de jogo que o rubro-negro gosta. E ele falou, Jorge Jesus resgatou isso. Depois de muito tempo, o Flamengo teve prazer. Então, enquanto ele for técnico do Flamengo, ele vai fazer esse tipo de jogo. Sim. Vai ganhar, vai perder, mas ele falou assim, eu posso perder, mas perder dessa forma.
que é como caras do passado, o Rinus Michel na Holanda. Vamos fazer o carrossel. Nosso jogo é esse, é vistoso. Se vai ganhar, se vai perder, a gente não sabe. Mas vamos fazer esse tipo de jogo. Tele Santana, que muitas vezes é futebol romântico, vistoso. Vamos tentar fazer um bom jogo. Se a gente vai ganhar ou se vai perder, eu não sei, mas essa é a tentativa. Cruyff, né, grandes pensadores, filósofos, defensores do futebol bonito, do futebol arte, tem isso. No futebol ou no esporte, você pode ganhar jogando bem, pode ganhar jogando mal, pode perder jogando bem e pode perder jogando mal. O ideal é você ganhar jogando bem. Mas se um dia tiver que perder, que pelo menos seja dando prazer, alegria, né? Para o torcedor se sentir representado. E é isso que acho que o flamenguista sente no time do Felipe Luiz. Meus amigos, e agora, né? Toda a imprensa está se rendendo ao trabalho do técnico Felipe Luiz, que venhamos e convenhamos, é um baita trabalho, né? O Felipe Luiz que simplesmente tá nessa temporada já conquistando aí o seu segundo título. Só para vocês saberem, olha só, são 23 jogos até aqui comandando o Flamengo desde a sua estreia. Cara, 16 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. É exatamente isso, de 23 jogos ele venceu 16, empatou 6 e perdeu apenas 1. São 78,3% de aproveitamento, 43 gols marcados com uma média de 1,87, ou seja, quase 2 gols por jogo. E em gols sofridos apenas 12, ou seja, uma média de 0,52, ou seja, menos de um gol por jogo. Tá aí, ó, mais de 7 jogos sem tomar nenhum gol nesse campeonato carioca. Vou falar pra você, hein, números impressionantes o do técnico Felipe Luiz. Cara, Filipinho, que fique por muitos anos no nosso Mengão, nos entregando muitas alegrias, porque você realmente nos representa. Galera, vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Parceiro, já aproveita, ó, coloca ali em todas as notificações no sininho para você pegar tudo que nós vamos estar trazendo aqui dos bastidores, né, do Mengão para você, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição do vídeo. E daqui a pouco eu trago mais um vídeo para vocês. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!